Então, bom dia. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Isto para mim é sempre difícil por uma coisa, que é o meu tempo é muito limitado, mas depois a missão é nobre. E, portanto, eu faço sempre um esforço para fazer eventos destes. É com muito prazer que estou aqui. E eu gosto muito mais da parte interativa, portanto, se tiverem perguntas, se calhar vou acabar um bocadinho mais cedo e depois é mais fácil fazerem perguntas direcionadas, porque assim eu tenho a certeza que estou a adressar os temas que vos interessam mais, mas vou começar por contar a minha história 10 minutinhos. Então, Cristina Fonseca, eu sou originalmente de uma aldeia próximo de Fátima. Cresci numa família gigantesca e, portanto, onde eu acho que uma coisa que foi importante na minha vida foi que eu não era uma pessoa especial, porque os meus pais um tem 11 irmãos, outros têm 12, eu tenho imensos primos e, portanto, não havia ninguém que fosse assim, tratado de forma particularmente especial. Outra coisa interessante era que eu vivia num sítio onde não havia ninguém da minha idade e, portanto, obviamente que eu refugiava-me nos livros e no sonho de poder vir a fazer alguma coisa que me tirasse dali. Estudei no técnico, portanto, tirei Engenharia de Telecomunicações e Informática, que não é muito comum, sobretudo para uma rapariga, apesar de eu achar que deveria ser mais, não é? E por uma série de fatores. E durante o curso fui boa aluna, essas coisas todas, havia 3 raparigas na minha turma, portanto, espetacular, o mundo de homens, isso não me assustava particularmente. E houve um episódio, que eu acho que é o episódio mais, que se calhar me marcou mais e que me fez alterar a minha trajetória de futuro, que foi eu ter tido uma pneumonia no primeiro ano de mestrado, que me pôs nos cuidados intensivos, ligado a um ventilador e quase a morrer. Portanto, eu tive uma semana nos cuidados intensivos, com todos os tubos que uma pessoa pode ter no hospital, portanto decidi transformar aquilo num episódio de aprendizagem e até trouxe amostras no final dos tubos e tal, aquilo foi giro dessa perspectiva, mas a verdade é que foi um abanão e eu percebi, bem, eu posso morrer amanhã, porque era muito, muito claro que eu estava numa situação altamente fragilizada e, aliás, os médicos disseram aos meus pais que era 50% de probabilidade de sobreviver. E uma pessoa, não é, ligada àquelas máquinas a sofrer, pensa, bem, se eu me escapar desta, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou decidir fazer da minha vida? E, na maioria das vezes, não é seguir aquilo que os outros acham que nós devemos seguir. E foi isso que me aconteceu. Portanto, eu saí de lá, comecei a questionar tudo. Passados uns meses nós começámos, eu era do técnico, portanto não havia falta de trabalho, começámos todos a receber chamadas para ir a entrevistas. E eu era muito crítica e achava que não tinha que aceitar aquilo que não me parecia bem. E de repente estava a rejeitar tudo. Ligava-me, sei lá, as Deloittes da vida, ligava e eu dizia, poxa, se eu não quero ir para uma consultora, porquê é que eu tenho que estar a dizer que sim? Os meus professores acharam assim, pronto, ela bateu com a cabeça e de repente ficou assim um bocado rebelde. E a verdade é que eu achava que numa empresa com, sei lá, uma PT, que eu depois entrevistei na PT, até para descansar os meus pais, toda a gente estava a entrevistas, menos eu, e a certa altura eu lá fui a algumas para garantir que eles não estavam muito preocupados. Numa empresa com 8.000 pessoas, qual era o impacto que eu poderia ter? Ia ser mínimo. E portanto, aquilo para mim não fazia sentido. E na altura havia um filme que tinha sido lançado há pouco tempo, que era o filme da história do Facebook, da Social Network, e não é a história assim contada cor-de-rosa, é a história de um rapaz na faculdade que se senta no quarto, programa um programa de computador, põe aquilo na internet e nasce o Facebook. Mais ou menos assim, a versão cor-de-rosa. E eu, naive, claro, não é? Porque as pessoas só fazem isto quando são novas e não sabem nada da vida. Achava que nós podíamos fazer igual. Então, nós vamos nos sentar na nossa secretária, vamos programar umas coisas, pôr na internet e vamos vender e vamos ser milionários rápido. Se bem que essa nunca foi motivação nenhuma, mas, portanto, se os outros conseguiam fazer do outro lado do mundo e o canal para fazer isto acontecer era a internet, então nós passámos a ter acesso, não é? Esta revolução toda da internet possibilitou isso, que é eu estar aqui e estar a vender software para os Estados Unidos. Portanto, eu e o meu cofundador, que éramos colegas de curso, decidimos tirar um tempo para explorar aplicações e pôr na internet. A primeira que saiu não foi a Talkdesk, né? A Talkdesk hoje em dia é uma empresa que tem
3 escritórios, mais de 300 pessoas, uma faturação espetacular, clientes em praticamente todos os países do mundo, mas essa não foi a primeira ideia e eu acho que esta é uma coisa super importante, que foi... Primeiro nós começámos em 2010, saímos da faculdade, 2011 foi quando nasceu a Talkdesk, mas durante este ano nós lançámos 3 ideias que não funcionaram. E o que nos distingue é que nós fomos tão rápidos a matar as ideias que não funcionavam, ou a começar ideias novas, que isso nos permitiu andar rápido. E hoje em dia, não é, à conta desta vaga de empreendedorismo, toda a gente é empreendedor, toda a gente acaba no jornal, toda a gente vai à pitch competition, eu acho que as pessoas comprometem-se demasiado cedo com uma ideia, que às vezes não é mais que uma ideia, mas que está zero testada, portanto as pessoas não têm evidência de que aquela ideia vai funcionar. Mas quando há um comprometimento público de que eu venho aqui acima e digo eu estou a fazer isto com todas as minhas forças, quer dizer, eu amanhã, se perceber que aquilo não funciona, se calhar mais facilmente fico em negação do que corrijo a minha trajetória. E eu acho que isso foi algo que nós fizemos bem. Portanto, a primeira coisa que nós fizemos, vou-vos contar só assim, porque as lições são importantes. Uma plataforma de explicações para alunos do ensino secundário. Era um problema que nós percebíamos, não é? As pessoas sem experiência, o que é que conseguem inventar? Achávamos que aquilo era espetacular e foi para produzir aquilo, foi a plataforma tecnológica. O que nós vendíamos era vídeos da matéria de um ano inteiro toda explicada e vendíamos aquilo por 79€. Portanto, por 79€ um aluno tinha acesso às aulas todas, por exemplo, matemática, explicadas do ano inteiro. Vocês estão a ver o trabalho que isto deu a fazer, muito trabalho. Portanto, a plataforma tecnológica, os vídeos, ver, rever, planear. Chegámos ao final, abrimos com 5 disciplinas e chegámos ao final, no dia que lançámos, vendemos uma subscrição de 3 anos de matemática, que foi espetacular. Tipo, nós, isto está a funcionar, que espetáculo. Mas rapidamente percebemos que isto não vai escalar, porque o que a maioria destas empresas faz hoje em dia é faz um software, cobra um valor pequeno, 50, 60, 70€, 100€ por mês, por pessoa, e depois vai vender aquilo em escala, mas não faz em modo projeto, que é uma coisa que em Portugal se faz muito, que é, faço um projeto para um cliente, faço um projeto para outro cliente, que é como os advogados funcionam assim, não é? O outcome está associado com o trabalho que eu ponho numa determinada coisa, mas no software este modelo atual é eu fazer uma coisa e vender aquela coisa em escala, sempre a mesma. Portanto, nós percebemos, bem, isto não vai escalar, primeiro porque é em português, o mercado é limitado, obviamente, os alunos são o pior mercado-alvo de sempre, porque, não têm dinheiro e também não querem estudar, isto não é uma prioridade para eles, e portanto, ok, isto é uma... E depois a operação de fazer isto crescer é muito, muito dispendiosa. Isto não vai a lado nenhum, ok, vamos tentar de novo. E depois queremos fazer assim uma coisa megalómana, tipo, numa área que nós nem sequer percebíamos muito bem, portanto andámos claramente a inventar, até 4 ou 5 meses depois percebermos que havia 30 plataformas do que nós queríamos construir e nós nem sequer sabíamos o nome técnico, porque estávamos tão longe de perceber o domínio de negócio. Pronto, foi assim um abanão, ok, então... O melhor que a nossa conclusão foi, o melhor que nós podemos fazer é fazer algo dentro de um domínio que seja o nosso domínio de conhecimento, que era a área técnica. E, portanto, nós fizemos uma ferramenta pequenina e sabíamos que era pequenina, mas pronto, as pessoas também precisam pagar as contas a certa altura, não é? Que ajudava engenheiros a resolver um problema muito específico relacionado com o e-mail. Vendemos aquilo, pagávamos as contas, mas sabíamos que aquilo não ia escalar. A verdade é que um ano depois estamos assim... não desesperados, mas cansados e sem saber muito bem se íamos chegar a algum lado. Um dia uma empresa americana, e depois aqui é que começa a história da Talkdesk, uma empresa americana promoveu um concurso na internet e o prémio era um computador e nós estávamos cansados, saturados e dissemos, ok, vamos competir e ganhar o computador. E para isso, eles tinham lançado uma tecnologia nova que permitia atender chamadas no computador. Portanto, eu posso atender chamadas do meu telemóvel, mas no computador. Eles lançaram essa tecnologia e disseram, olha, construam uma aplicação que usa esta tecnologia. E nós fizemos um call center
no computador. Portanto, o que nós fazemos é, se eu ligar hoje em dia para a minha operadora de telecomunicações, eles sabem quem eu sou, certo? Mas se alguém ligar para aqui, se calhar vocês não sabem exatamente quem está a ligar, a não ser que, quer dizer, não sabem quem está a ligar, não sabem quem é a pessoa responsável pelo caso. As empresas hoje em dia estão a atender telefones sem ter histórico da pessoa que está a ligar, e isto é super frustrante para o consumidor, obviamente. E por outro lado, se as empresas quiserem ter uma operação de call center em que conseguem ter acesso à informação toda dos clientes, é muito caro. E o que nós fizemos foi, ok, vamos fazer isto de forma democratizada e muito barato. Pusemos os call centers na cloud. Qualquer pessoa tem um call center, liga às ferramentas internas da empresa e consegue ter o histórico do cliente quando o cliente liga. O primeiro protótipo foi feito para ganhar um computador e nós ganhámos o computador. E depois começámos a ter na internet manifestações de quando é que eu vos posso pagar, quando é que isto está pronto, preciso disto desesperadamente. E passado uma semana ou duas fomos convidados para apresentar a ideia em São Francisco, que é a meca das startups. Era um ecossistema que nós seguíamos muito de perto, obviamente porque o nosso sonho não é implícito, nós achávamos que aquilo não era inatingível, mas que íamos demorar muito mais tempo a preparar-nos, era ir para São Francisco. Fomos convidados para ir lá apresentar a ideia, eram 10 equipas, 9 americanas, 2 tugas, e nós, primeira vez nos Estados Unidos, o nosso inglês era inglês de faculdade, não é? Era ok, mas não era maravilhoso, achávamos que tínhamos zero hipótese, mas a verdade é que ganhámos. Acho que aí valeu-nos várias coisas. Um foi a competência técnica, porque nós, num espaço de tempo muito curto, conseguimos transformar uma ideia num produto, e isso foi muito valorizado lá. E outra coisa foi o que nós já tínhamos falhado antes. Porque depois nós, aliás, no dia seguinte fomos convidados para ficar lá e para fazer um programa de aceleração, que portanto, é quando põe os empreendedores numa máquina de lavar a altas rotações durante 4 meses e uma pessoa aprende, aí ensinam-te a fazer uma empresa escalável tecnológica. E a razão pela qual nos convidaram logo, nós no dia a seguir ao concurso, fomos convidados para entrar em 2 programas de aceleração de topo dos Estados Unidos, porque provámos que éramos uma equipa capaz de transformar uma ideia de um negócio e já tínhamos feito coisas antes. E, portanto, isso era a prova real de que, ok, estas pessoas conseguem iterar rápido e fazer acontecer. Mudámos para lá, portanto, viemos a Portugal, eu só disse à minha mãe quando cheguei, não é? Óbvio, não é? Não disse, já estou mãe, vou fazer as malas. Vou fazer as malas e vou para os Estados Unidos, assim pelo telefone. Portanto, nós viemos, explicámos, não, pois, nós, uma oportunidade espetacular, vou fazer as malas e vamos embora para a semana. Mudámos para lá para fazer o programa de aceleração. Éramos a equipa mais pequena do acelerador, éramos só 2 pessoas. Acho que éramos a equipa que estava numa fase mais inicial, mas se calhar por um complexo de inferioridade e acharmos que éramos portugueses e que tínhamos que trabalhar muito mais, fomos os que trabalhámos mais. Se calhar é a empresa claramente do nosso grupo de 30 empresas que neste momento chegou mais longe, muito mais de metade das empresas já morreram, e é normal, porque isto é o jogo das startups. É arriscar muito e falhar rápido e perceber quando é que tem que se abandonar aquela ideia. Neste processo, e logo depois de nós estarmos lá, fizemos uma ronda de investimento que não é, hoje em dia já se ouve muito, mas em 2010, 2011, ninguém em Portugal falava de rondas de investimento, ninguém em Portugal falava de ser empreendedor. Eu não conseguia explicar aos meus amigos o que nós estávamos a fazer. Não tinha o nome, empreendedor não era uma coisa. Até que quando fomos para São Francisco, havia uma pessoa no mesmo avião que nós, que era um português que estava lá e estava a explorar uma empresa. Ele até nos ajudou a comprar os bilhetes de metro, que aquilo é difícil comprar bilhetes de metro, apesar do que vocês possam achar. Não sei quem é que já esteve em São Francisco, mas os serviços não são altamente tecnológicos. E eu lembro-me de lhe perguntar o que é que tu fazes, e ele diz, eu sou empreendedor. E eu pensei, epá, então estas pessoas existem, mas elas estão aqui, não estão em Portugal. E pronto, só para se perceber esta diferença, nós neste caminho fizemos uma ronda no início de $450 mil. O que é que uma pessoa faz com $450 mil no banco? Trabalha dia e de noite para cumprir aquilo que prometeu aos investidores, não é? Realizar o sonho que vendeu.
Eu depois mudei para Portugal porque nós precisámos de contratar engenheiros e em São Francisco é impossível, não existe. Há a competição destas empresas todas, das Googles, dos Facebooks, portanto uma startup nova, recente, sobretudo sem rede lá, não é? Que não andou na escola lá, não podes contratar os teus colegas. Aqui nós podíamos e foi isso que nós acabámos por fazer, mas lá era um bocadinho impossível. Eu mudei-me para cá, comecei a construir a equipa. Nós, a certa altura, no início crescemos muito devagar, eu acho que por um bocadinho aversão ao risco. Era tudo novo, nós éramos muito bons tecnicamente, tínhamos clientes, pagávamos as contas, mas se calhar tínhamos assim medo de crescer desmesuradamente e de assumir que tudo ia ficar fora de controle. Depois angariámos investimento de outro investidor, basicamente para nos ajudar nesta transição para uma fase mais madura, e depois o objetivo até nós fizemos mais uma ronda de 3,15 milhões para montar uma equipa de vendas e de marketing nos Estados Unidos, que isto obviamente é um bocadinho mais caro que em Portugal. As coisas continuaram a correr super bem e depois fizemos mais uma ronda de 21 milhões para garantir que conseguimos suportar a operação que entretanto estávamos a criar, e hoje em dia temos mais de 300 pessoas e portanto uma responsabilidade grande de fazer esta máquina toda funcionar, que é um desafio, sendo que nós temos clientes em imensas geografias, é preciso atender o telefone aos clientes, é preciso ter muita estrutura montada. Entretanto, em 2016, eu decidi afastar-me do dia-a-dia da empresa por uma série de questões, incluindo, a minha vida era muito difícil. Portanto, eu trabalhava 2 turnos todos os dias, que não é... não queria voltar outra vez para a cama do hospital. Basicamente, resumidamente, essa é uma das razões, e hoje em dia estou a fazer uma coisa que é voltar a ser empreendedora de novo, com todo o esforço e a energia que isso implica, e estou com 2 sócios a montar um fundo de investimento de startups, porque se acha claramente, é assim, nós ouvimos todos falar do ecossistema de inovação, de empreendedorismo, mas há uma série de peças que precisam de estar no sítio para isto tudo funcionar. Algumas delas nós temos e são muito boas, talento técnico espetacular, pessoas ambiciosas e pessoas com capacidade de executar e de ter boas ideias. Outra coisa espetacular é que o nosso mercado é muito pequeno e, portanto, as pessoas do dia 1 pensam em criar uma ideia global e não pensam em servir o mercado português. E isto em países como, por exemplo, Espanha é mais difícil, porque as empresas veem um mercado local como oportunidade e por isso às vezes não criam a ideia que vai vingar a nível global. Portanto, eu para criar uma empresa que seja escalável a nível global, aquilo tem que ser competitivo a nível global. E nós temos isso muito bem, mas depois falta-nos, por exemplo, investidores profissionais, que não existe. Existem muito poucas pessoas, por exemplo, dedicadas a investimento profissional e em perceber como é que se acompanha uma startup desde que nasce até esta startup conseguir competir na primeira liga do campeonato de empreendedorismo. E, portanto, é isso que eu estou a fazer agora, que dá-me imenso gozo, com todos os desafios que isso tem. E é isso.